Olá, meu nome é Lili Marlene e hoje vou passar para vocês um livro de minha autoria sobre os anjos e seus significados segundo a Bíblia. Anjos segundo a Bíblia Sagrada. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Salmo 103, 20. Muitas vezes estamos desesperados, passando por dificuldades, problemas que, ao nosso entendimento, é quase que impossível resolvê-los. Deus nos deixou os anjos para que pudessem nos ajudar. Então, vamos direto a eles, que eles são os nossos ajudadores, os nossos ministradores. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 10. Pois a qual dos anjos deu alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 6. O tempo todo, desde antes do nosso nascimento, Deus já nos deu um anjo para estar ao nosso lado em todas as ocasiões. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Mesmo nos piores momentos, assim como Jesus, eu e você, mesmo quando somos tentados por demônios, por problemas, por doenças, os anjos estão ali, ao nosso lado, para nos servir. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Olha que lindo! O Filho do Homem, o próprio Jesus, virá na glória de seu Pai, de nosso Paizinho, com os seus anjos, pense, com todos os anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenhamos feito. Mateus 16, 27. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. É o próprio Deus dizendo isso. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 6. Vejam, até os anjos devem prestar contas a Deus de tudo.
o que fizeram de bem e o que fizeram de mal. E aqueles que fizeram o mal estão lá acorrentados e guardados para o grande dia do juízo final. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão, lançado fora, ele é uma antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 7 a 9. Então, vejam bem, os anjos que foram lançados à terra, muitas vezes estão tentando os homens. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, versículo 11 e 12. O tempo todo os anjos estão ajudando. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Muitas vezes, um anjo se manifestando em forma de luz não é um anjo, é Satanás, como diz na palavra de Deus. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios 6, 3. Até os anjos serão julgados. Nós e até os anjos. Não se esqueça disso. Quando os mortos ressuscitam, não se cansam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Marcos 12, 25. Olha só que lindo. Quando os homens, os mortos, ressuscitam na glória, não se casam mais, nem são dados em casamento, mas são como anjos nos céus. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Evangelho de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Muitas vezes agimos como idiotas. Na verdade, deveríamos receber as pessoas como se fossem os anjos. Muitos deles são anjos escolhidos. Havia pastores que estavam no campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e a paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 15.
O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Lucas 1:19. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 10. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Evangelho de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Meu querido, minha querida, espero ter colaborado com sua vida. Se você concorda com a história verídica dos anjos, digite logo abaixo a palavra amém. Coloque nos comentários também de qual cidade ou país está ouvindo este vídeo neste exato momento, o horário, e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, temos vídeos novos todos os dias e assim ajudaremos mais vidas. Gratidão, Lili Marlene.